Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 11, a penúltima regra do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. E a regra 11 é a seguinte: não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. Na regra 11 ele volta a falar sobre as crianças, mas focando mais nessa questão de que não é bom para elas serem super protegidas, elas devem ser encorajadas, elas devem ser fortalecidas. Elas não vão crescer adultos fracos, elas não vão se tornar pessoas fracas que diante de uma adversidade da vida recuam acovardadas ou simplesmente se desmancham e não conseguem encarar a situação. E aqui na página 287, ele vai dizer que as crianças, elas precisam de parquinhos que sejam perigosos o suficiente para permanecer desafiador. Pessoas, incluindo crianças, que são pessoas também, não procuram minimizar o risco, eles procuram otimizá-lo. Eles, de certo modo, procuram coisas desafiadoras. Pelo menos pessoas normais vão ser assim, elas não vão ter medo de desafios. Se coisas são feitas de maneira muito segura, pessoas, e ele coloca entre parênteses, incluindo crianças, vão começar a procurar outras maneiras de fazê-las perigosas novamente. O Dr. Jordan Peterson não está dizendo aqui que as pessoas devem criar as crianças sem se preocupar com os perigos e com algum problema que possa surgir. Não é isso. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que não adianta as pessoas criarem situações, criarem parquinhos, ambientes super protegidos, 100% livre de perigos, porque se isso acontecer, se for assim, aquilo vai ser um tédio e as próprias crianças vão encontrar outras formas de se desafiarem, que no fim é isso que elas fazem. E as pessoas adultas também, como ele diz aqui, mesmo que a pessoa consiga proteger o filho ou a filha o máximo que ela possa, se ela fizer isso de uma maneira exagerada, aquela criança vai se tornar um adulto fraco. Na regra 5, ele deu o exemplo do conto de fadas da Bela Adormecida, em que os pais da princesa Aurora eram super protetores. Depois que ela se feriu com uma agulha de uma roda de tear, os pais começaram a super proteger a filha deles. É um conto de fadas, mas ilustra essa super proteção que muitos pais fazem com as crianças. Desafios são parte da vida. Não adianta nada, diante das situações ou em certos ambientes, a gente tentar zerar, a gente tentar anular todos os desafios, todos os perigos possíveis. Porque isso é uma coisa que não vai ajudar em nada, vai super proteger demais as pessoas, as crianças no caso aqui, que é o que ele está mais preocupado, e não vai dar oportunidade a elas de estar diante de um desafio. Ou de, em caso de se machucar, elas aprendam com aquilo ali. Porque se machucar faz parte da vida também. E claro, repito, ele não diz aqui para criar as crianças de uma maneira onde não haja nenhum cuidado. Mas cuidado excessivo demais também é um problema. Na página 290, há um trecho também que eu gostaria muito de destacar aqui. As pessoas motivadas, de fato, genuinamente motivadas a fazer algo bom, primeiro procuram se modificar, elas procuram primeiro aplicar aquilo nelas, elas estão mais preocupadas em se melhorar, em ser pessoas mais elevadas, do que propriamente com o mundo. Elas estão mais preocupadas em se resolver primeiro, em evoluir, em se melhorar, do que tentar consertar o mundo. Eu devo primeiro ordenar a minha casa, eu devo primeiro ordenar a minha vida, ordenar a minha cabeça, antes de sair por aí tentando consertar as coisas. No tópico seguinte, o Dr. Jordan Peterson vai falar sobre carreira e casamento. E ele vai dizer o seguinte, que uma relação amorosa é altamente desejável, tanto para os homens quanto para as mulheres. Ambos querem isso aí, ou pelo menos uma boa parte dos homens e das mulheres querem isso aí. Ele diz assim na página 301, porque as mulheres querem um parceiro empregado e preferencialmente um com status mais alto. Isso é em parte, diz ele, porque as mulheres ficam mais vulneráveis quando elas têm crianças. Elas precisam de alguém competente para apoiar tanto a mãe quanto a criança quando isso é necessário. Então isso é um ato perfeitamente racional, é um ato compensatório racional
Porque deveria uma mulher que decide tomar responsabilidade por uma ou mais crianças querer um adulto que pareça uma delas? Então ele está querendo dizer que uma mulher que tem filhos, que tem um ou mais filhos, ela não vai querer estar do lado de um homem que se comporte como uma criança. Ela vai querer um homem do lado dela, ela vai querer uma pessoa que se comporte como uma pessoa adulta, uma pessoa que tem atitudes de adulta, ela vai querer uma pessoa que a apoie nos momentos que houver necessidade, nos momentos que ela precisar de apoio. E ele diz assim, que um homem que está desempregado é um espécime indesejável e que também uma maternidade onde a mulher esteja solteira, no caso, também no fim das contas é uma alternativa indesejável, no sentido de que se ela tem um cônjuge, se ela tem um esposo do lado dela, se ela tem o pai da criança, ela vai estar muito melhor amparada do que ela estaria se ela estivesse sozinha. E claro, a gente sabe que algumas mulheres estão sozinhas, ou que muitas mulheres estão sozinhas, criando seus filhos sozinhas, porque o pai das crianças ou da criança não era exatamente um bom pai. Mas aqui ele não está falando dessa situação. Ele está querendo dizer o seguinte, digamos que uma mulher optasse por criar um filho sozinha. Isso seria uma coisa muito difícil para ela. Então é mais interessante ter os dois, ter os pais cuidando de uma criança do que ter um só, porque uma criança demanda muito. Ele já disse em uma regra anterior, existe a possibilidade de você cometer mais erros se você está sozinho, porque você fica cansado, porque cuidar de uma criança demanda muito. Então ter um cônjuge, ter uma esposa ou um esposo do lado facilita bastante na criação da criança. Ou mesmo não um esposo, uma esposa, mas ter o pai ou a mãe da criança, mesmo que os dois não estejam juntos, mas que cumpram seus papéis de pai e de mãe, é melhor do que se uma pessoa tentasse criar sua criança sozinha. Porque ela jogaria sobre os ombros dela tudo o que fosse relacionado à criação daquela criança, o que seria bastante cansativo. Crianças vivendo com pais biológicos casados são menos ansiosas, depressivas e delinquentes do que crianças vivendo com um ou mais pais não biológicos. Crianças em famílias que só têm um pai também são 2 vezes mais propensas a cometer suicídio. E claro, ele não está dizendo aqui que toda criança que é criada apenas pelo pai ou pela mãe vai cometer suicídio, não é isso. O que ele quer dizer é que crianças que crescem em um ambiente em que não há estabilidade, elas têm uma tendência maior a se envolver com certos tipos de problema que ele elencou aqui. Mas isso não significa, obviamente, que isso é a regra para todas as crianças. Bom, há muitos outros trechos aqui nesse capítulo que constitui a regra 11 que eu gostaria de mencionar, que eu gostaria de apresentar a vocês. Mas esse capítulo é muito longo e eu vou concluir citando um trecho aqui entre as últimas páginas dessa regra 11. Ele diz aqui entre as páginas 331 e 332 o seguinte: se elas são saudáveis, mulheres não vão querer garotos, elas querem homens. Elas querem alguém com o qual lutar. Se elas são resistentes, se elas são duronas, elas querem alguém que seja ainda mais durão. Se elas são espertas, elas querem alguém ainda mais esperto. Elas desejam alguém que traga à mesa algo que elas não podem trazer, que elas não podem providenciar. Isso frequentemente faz com que seja difícil para mulheres atrativas e duronas encontrar seus pares, porque elas vão querer alguém com o mesmo status. Se ela é uma mulher forte e resistente, ela vai querer, naturalmente, um homem forte e resistente como ela ou ainda mais do que ela, porque diante de uma situação em que ela precisar de apoio, essa pessoa vai estar lá para apoiá-la. Daí ele conclui: se você pensa que homens durões são perigosos, espere até você ver o que homens fracos são capazes de fazer. Porque homens fracos, diante de uma situação difícil, não oferecem resistência. Homens fracos não conseguem dar apoio, não conseguem resistir diante de um perigo, não conseguem enfrentar um mal que pode atingir aqueles que são mais vulneráveis.
Deixe as suas crianças sozinhas enquanto elas estão andando de skate. E é assim que ele conclui a regra 11. No próximo vídeo, eu vou conversar com vocês a respeito da regra 12, que é a seguinte: acaricie um gato quando você encontrar um na rua. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.